Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco das minhas artes que eu tenho feito desde 2021 até o início desse 2020, me perdoe, desde 2020 até o início de 2021. Aqui tá esses 8 meses de estudo de desenho e de pintura que eu decidi fazer a partir do ano passado, tá? Assim, praticamente no início da pandemia, eu comecei a rabiscar novamente, né? Já desenho desde criança, mas fiquei muito tempo parado, muito tempo mesmo. Então vou mostrar aqui algumas das minhas artes, começando aqui por pinturas em papel, certo? Deixa eu ajeitar aqui meu suporte aqui porque para ficar melhor para vocês visualizarem. Deixa eu trazer mais para cá. É porque eu tive que fazer uma gambiarra aqui com a webcam para poder ela ficar aqui, que eu ainda não tenho um suporte adequado. E me perdoe se vocês não enxergar tanto direito aí. Então começando aqui, eu me dedico mais às artes sacras, tá? Pela minha formação católica e por eu ser um cristão católico apostólico romano, eu gosto muito de pintar as coisas de Deus, né? As coisas assim da Igreja Católica, dos santos. Esse aqui é um santo de devoção que eu tenho, que é Santo Antônio. Aqui eu fiz um estudo de blocagem, tá, com a pintura, para entender os tons de pele. Obviamente que não está refinado esses tons de pele. Eu fiz de forma grosseira mesmo, rústica, que é para poder eu saber que através dessas tonalidades, aqui tem um tom mais esverdeado, que a gente usa para fazer sombras, pode ser os marrons avermelhados, não propriamente dito o preto puro, apesar de que você vê muitas obras dos grandes mestres, tipo Caravaggio, que fazia muito bem o claro escuro, né? Essa técnica chamada claro escuro, Rembrandt, mas eles não usavam preto absoluto, né? Porque quando você usa o preto absoluto, fica algo muito artificial, fica muito assim sem uma harmonia, uma composição na sua pintura, certo? Então a gente mistura geralmente o preto com a outra cor, tipo um preto com um marrom, um preto com um vermelho, e você vai gerar um marrom avermelhado, um preto com o azul marinho, né, chamado azul ultramar ou azul da Prússia. Então tem várias formas de você criar o preto na pintura, que não necessariamente é utilizar o preto puro. Não fica aquele buraco, aquele gap, né? Pá, como se nada tivesse ali naquela parte de sombra. Aqui eu tenho umas pinturas monocromáticas, que são pinturas utilizando aqui as escalas de cinza, tá? Essa aqui é uma Virgem Maria das Dores, apesar de que eu cometi alguns erros nessa pintura. O queixo dela ficou muito grande, ficou muito masculinizado e a testa ficou muito pequena. Mas aqui eu fui fazendo os estudos de monocromia, que também é uma técnica chamada de griseio. Ainda não tenho um domínio total dessa técnica, então não está bem um griseio, assim, o grisaille, que a pessoa chama. E a gente trabalha com as escalas de cinza, beleza? Aqui é nosso Senhor Jesus Cristo, que eu fiz crucificado também utilizando essa técnica. Essa técnica é extremamente importante para os artistas, os pintores e os desenhistas, principalmente os desenhistas de desenho clássico, né, desenho acadêmico que chama, porque a gente aqui trabalha com os valores tonais. A cor ela também tem valor, né? E o valor o que é a capacidade na escala de cinza de você identificar os brancos e os pretos, a intensidade de branco e preto que aquela cor tem. Basicamente seria isso, né? Então se você pega a escala de cinza que sai do preto absoluto e vai para o branco absoluto, naquela gradação ali que a gente vai fazendo nas escalas, se você pega uma cor, tipo um vermelho de cálcio, por exemplo, e vai passando ali naquela escala de cinza, você identifica o referencial dela, o valor dela nessa escala, e aí você já vai identificar, por exemplo, numa pintura, quando você vai fazer uma cópia ou você quer aplicar uma determinada sombra, por exemplo,
e quer chegar muito próximo daquele valor, a gente faz através desse estudo. E dominando essa monocromia que eu consigo identificar. Outra coisa importante da monocromia é que você sabe aqui os locais de luz, aqui você vê que aqui mais claro, um acinzentado mais claro, que é os locais de luz, aqui os mais escuros, locais de sombra, locais de meio tom, as passagens de tom. Então, para os pintores, principalmente os pintores clássicos e quem está estudando essa arte clássica, como eu estou fazendo, a primeira processo de entendimento para você passar para as cores é esse daqui. Então você nunca pode saltar a esse tipo de estudo. Isso também serve para o desenho. Tá aqui um exemplo, ó. Desenho da esfera, que é um desenho, um exercício muito bom. Aqui, o que eu estava falando da escala de tons aqui de cinza, ó. Aqui eu tenho o preto absoluto e aqui eu tenho o branco absoluto, que no caso é o próprio papel, né? E aqui você vai descendo a gradação. Aqui eu estava fazendo esse estudo da esfera. Então recomendo vocês fazerem esse tipo de estudo, mesmo que você não quer aprender desenho acadêmico, a fazer esse tipo de estudo aqui, ó. Porque aqui você vai identificar os valores tonais. Em uma imagem preto e branco você vai fazer o desenho, né? Você trabalha com realismo, com hiperrealismo. Esse estudo aqui é fundamental, certo? Então aqui você vai trabalhando. Aqui eu apontei, aqui eu nomeei. Esse aqui é a parte do preto absoluto. Esse aqui já tem os meios tons. Aqui eu já tenho, aqui eu tenho o escuro. Aqui eu tenho o meio tom. No desenho nós chamamos essa escala, no desenho acadêmico nós chamamos essa escala aqui da escala dos 5 valores tonais, certo? Tem 5 aqui, ó. Na pintura eu vou ter muito mais porque eu tenho uma gama de cor muito maior, né? Então eu consigo fazer uma gradação muito maior do que com lápis. Claro que eu poderia fazer mais valores aqui, posso, não tem problema, é só ter o controle da mão e você vai utilizando os lápis corretos. Esse exercício aqui, ó, é interessante vocês utilizarem primeiro um único lápis. Você pega um único lápis e você vai treinando a sua mão para fazer o valor mais escuro, o valor escuro, o valor de meio tom, o valor claro e o valor que não precisa, que é o próprio papel, né? Eu utilizei aqui 3 tipos de lápis. Eu usei aqui um 6B, usei aqui um 4B, aqui eu usei um 2B e aqui eu utilizei acho que um B, se eu não me engano, e fui dosando a minha força na mão, beleza? É importante fazer esse estudo. Aqui novamente eu fiz um estudo de valor tonal, tá? Acho que aqui é melhor tirar aqui, melhor porque o plástico ali, a luz agora está muito intensa lá fora. Aqui eu fiz o estudo de valor tonal, certo? A única coisa que eu utilizei de cor foi isso aqui, para fazer essa moldura desse quadro. Essa figura é bastante enigmática. Eu deixei a critério do observador. Se é uma moça olhando por uma janela ou se é um quadro de uma moça, realmente que alguém tirou a foto dela olhando pela janela e fez um quadro e pregou na parede. Aí fica a critério do observador entender essa pintura. E usei aqui um pouco de cor, coloquei uma amarronzada avermelhada, que ficou mais quase um castanho, misturado com preto, misturado com um amarelo ocre. Eu gerei esse tom aqui acastanhado. E os olhos, o olho na verdade, que está de esverdeado, certo? Aqui é uma pintura que eu gosto muito. Aqui é um estudo de mão, cara, que no desenho para pintura é o mais difícil que tem. Deixa eu subir aqui que o dedo não está aparecendo. Eu acho que é o mais difícil, certo? E eu concordo com muitos artistas. Fazer mão é extremamente difícil. Os tons de pele também. Isso aqui é tudo papel sulfite, rascunho, ó, tá vendo? Rascunho. Isso aqui é papel sulfite que eu pinto. Eu utilizo tinta a óleo, tá? Então você pode preparar o papel com gesso acrílico, porque eu não tenho aqui o gesso acrílico. Você pode colocar, que é um produto que a gente passa, parece uma tinta branca, que ele prepara a superfície, tanto da tela quanto do papel, e você pode pintar direto. Aqui eu já pintei direto, sem preparar com gesso acrílico, funciona normalmente. Para estudo eu recomendo fazer isso. E é até bom porque você não gasta telas, você está iniciando na pintura, como eu estou fazendo, a gente não gasta tela,
a gente não gasta nosso material. E agora sim, o comportamento da tinta no papel é totalmente diferente dela na tela, certo? Então aqui a tinta, o papel absorve mais rápido, por isso que é importante preparar o papel com gesso acrílico. Acho que eu tenho um papel aqui preparado com gesso acrílico, que é esse papel aqui, ó. Esse papel ele é creme, aqui acho que não vai dar pra ver, ele é uma cor creme. Esse aqui é da Philip Paper, 180 gramas por metro quadrado, tá? E aqui eu passei o gesso acrílico branco, acho que aqui na imagem não vai dar pra ver as cerdas do pincel, não dá pra ver não. Aqui eu mostro também de nariz, anatomia, né, estudando. Aqui era pra fazer o restante do rosto, acabei deixando assim, eu gostei dessa pintura aqui. Eu tenho aqui um tigre que eu fiz a blocagem. Aqui é uma pintura blocada, né, apenas. Você vê que não está refinada de maneira alguma. Só tem alguns erros. Tá meio torto aqui a boca dele. E fica bem evidente as cerdas do pincel. Isso também é uma técnica chamada de empasto, né, que a gente carrega bem o pincel e vai passando, certo? Aqui é eu fiz essa pintura para poder... É o esboço que eu faço, geralmente eu faço esboço de papel, para depois passar para uma tela. Aqui foi um leão que eu fiz, eu não gostei muito desse leão, porque ele ficou com uma cara muito infantil. A ideia não era fazer uma cara infantil, né? A ideia era deixar ele um pouco mais sisudo, assim, né? Então, aí falar com um amigo que viu essa imagem, falou, ficou com a cara de Simba, né? Do Rei Leão. Mas foi um primeiro treino, porque eu não domino a técnica de pintar animais, né? Eu estou me dedicando mais a feições, a rosto, pessoas. Então, esse aqui eu não gostei muito não, mas valeu o exercício e o treino. Aqui é um desenho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que na verdade é um esboço que eu fiz para uma pintura que eu iria fazer. Inclusive eu já tenho até uma encomenda para fazer desse desenho. Aqui esse título ele tá como Cristo no Horto das Oliveiras, quando ele tá ali, né, rezando e sentindo todo o peso do ato que ele vai fazer, que é morrer por todos nós, né, na cruz, para a remissão dos nossos pecados, né? Então aqui tá nesse papel aqui da Philip Paper. Esse papel é interessante porque ele tem uma parte que é um lado é texturizado, esse lado é texturizado e o outro lado aqui é liso. Então eu utilizei a parte texturizada, tá? Para fazer esse esboço aqui, esse desenho. Aqui é um desenho da Virgem Maria também, com o título de Rosa Mística. Aqui foi o ano passado, em julho, 13 de julho do ano passado. Foi a primeira vez que eu tentei desenhar com carvão. Aqui tá carvão, aqui tá, o queixo dela saiu um pouco errado. Nesses meus desenhos, principalmente esses primeiros desenhos, eu não corrigia muito não, porque eu gosto de deixar às vezes alguns desenhos com alguns erros, que é para eu poder identificar e nos próximos não fazer esses erros, tá? E no começo eu deixei muito meus desenhos assim sem corrigir, mas é interessante você corrigir porque você aprende muito mais. E eu queria tentar fazer um aspecto da imagem mesmo, que ela é de madeira, né? A referência que eu olhei, então eu queria tentar deixar o aspecto de madeira, tá? Diferente desse aqui, que já está um pouco mais realista. Aqui na verdade foi um dos primeiros retratos realistas que eu consegui começar a dar uma gradação melhor. Aqui é pelo livro do Andrew Loomis, que eu estou estudando, que é Drawing Heads and Hands, desenhando cabeças e mãos. E é uma das figuras que tem no livro. E novamente aqui, ó, papel sulfite, que é o famoso papel de ofício. Só eu comecei a utilizar esse papel melhor aqui, com uma gramatura maior. Depois eu farei um vídeo falando sobre tipos de papel. Eu comecei a utilizar por agora esses papéis melhores, tá? Aqui é uma figura de uma
uma modelo que eu peguei e tentei fazer uma criação aqui com ela, uma parte cibernética, assim, uma moça cibernética, não uma ciborgue. Eu gosto muito dessa cultura sci-fi, né? Eu gosto muito das coisas assim de computadores, esse tipo de jogos. E eu tentei fazer aqui um exemplo. Aqui é a famosa Alita, né? Gosto muito desse desenho. Aqui foi num papel sulfite reciclado. O tom dele é bem pardo, assim, né? E fica legal, achei muito mais interessante do que o papel sulfite branco, porque a, a gradação aqui do que você vai aplicando com o grafite, ele já se funde melhor e já dá um tom de pele e uma textura bem mais interessante do que ele liso, tá? Como eu não tenho muito domínio de fazer textura de pele, isso aqui é uma mão na roda para tipo ser uma técnica assim fake, né? Falsa textura, fica interessante. É que eu pretendo fazer também uma pintura desse quadro. Eu gosto muito dessa personagem e eu fiz esse desenho aqui. Aqui é Dorothan, né, do Warcraft. Também está nesse tipo de papel daqui da Alita. Ainda tem umas partes que não saiu legal. O rosto dele ficou muito alongado e a cara dele não está tão sisuda quanto no pôster. No pôster do filme, né? O papel sulfite ele tem uma grande limitação que eu não consigo. Ele satura muito rápido e aí você não consegue. Essas partes aqui mesmo eram um preto praticamente absoluto. Aqui também. Por mais que eu utilizei 6B, 4B, dosava a força aqui e passei várias vezes, ele não consegue ficar um preto absoluto, né? A desvantagem do sulfite é isso, essa saturação. Mas você pode fazer artes incríveis? Pode. Você consegue. Eu recomendo todos vocês que estão começando agora a praticar no sulfite, porque você não vai gastar tanto dinheiro. E quando você tiver o domínio de fazer os seus desenhos, você vai conseguir aprender, vai pegar um papel melhor e vai fazer as artes bem melhores. Eu estudo também de almoço pelo o do Andrew Lumens, que está fazendo um esboço. Opa, aqui eu tenho mais um. Postei até esses dois vídeos, eu até postei ultimamente. Aqui é também pelo método Andrew Lumens, fazendo um estudo de rosto realista. Aqui é esboço, sketch. Aqui está no papel Philip Paper de 180 mg por metro quadrado. O Sagrado Coração de Jesus, o esboço para fazer pinturas. Eu fiz várias pinturas desse Sagrado Coração. Aqui foi meu primeiro estudo com carvão, propriamente dito, e desenhando um rosto com feições, né, de pessoas de mais idade. Aqui está um homem de meia idade, praticamente, com a cara um pouco mais... as dobras, né, da pele, do rosto, mais gorda, assim. Gostei muito de fazer esse estudo, mas ainda tenho que dominar bastante a técnica do carvão, tá? Eu mesclei carvão com grafite, mas ficou muito interessante esse desenho. Também foi baseado em uma referência do livro do Andrew Loomis. Não ficou igual, mas eu gostei do resultado e achei muito interessante. Aqui é uma pintura monocromática também, do estudo de valores tonais, que é baseado na referência desse livro do Andrew Loomis. E aqui eu fui fazendo os estudos também. A única cor que tem aqui é esse amarronzado avermelhado aqui atrás que eu coloquei para dar um contraste diferenciado da pintura monocromática, tá? Aqui já está melhorando bastante os meus estudos em relação àqueles dois primeiros. Gostei muito de fazer essa pintura. Aqui é a Virgem Maria das Dores também, uma outra versão dela. Isso aqui eu já comecei a melhorar os meus resultados. Desse trabalho aqui, pessoal, ó, esses desenhos que tá do ano passado, julho do ano passado para esse ano, eu melhorei bastante. Você observa que a qualidade nas sombras, nas passagens de tons está bem melhor do que
naquele período, tá? E aqui também já é no papel melhor, que está no papel texturizado. Se vocês observarem aqui, tem algumas texturas. A única coisa aqui desse desenho eu não gostei muito foi o véu da Virgem Maria, que é uma renda, mas muito difícil, ainda não tenho um domínio de fazer. Mas tirando isso, e algumas partes do cabelo, porque eu precisava melhorar mais, né? Mas eu gostei pra caramba desse desenho. É uma das pinturas, um dos desenhos que fiz ultimamente. Acho que tem uns 21 mês praticamente. Foi o mês passado. Não chega nem ao mês passado. Foi no início desse mês. E eu pretendo fazer uma pintura. Inclusive já estou em encomenda de uma pintura dessa imagem aqui. Aqui foi um estudo também com carvão. Misturando o carvão. Essa também está com carvão, tá? Uma técnica que eu gosto muito de utilizar, que é raspar o carvão numa lixa e passar o pincel e manchar o papel, né? E aí venho depois trabalhando com o grafite. É muito mais desafiador do que você pegar um papel puro e já começar a fazer o desenho, porque o carvão engana muito na questão do sombreamento, pelo fato de que tá tudo por um preto, né, praticamente, e aí você vem com a gradação do seu lápis e muitas vezes ele não ressai porque o fundo tá preto, né? E aí você tem que utilizar o dedo para ir apagando o carvão. A vantagem do carvão é essa, que você passa o dedo, ele vai sumindo, usando a borracha, e você vai trabalhando com as luzes. O que eu tenho aprendido dessa técnica é que é interessante você também já começar com as luzes, alguns pontos, não totalmente a imagem, que aí você já consegue ter uma noção para onde você vai com o seu desenho, beleza? Então eu gostei muito, principalmente essas lágrimas aqui, eu gostei pra caramba. Gostei muito de fazer esse desenho. Aqui Nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda tem algumas coisas que não ficou legal. O nariz aqui ficava mais abaulado, ele não ficou ficou achatado, não era para ficar assim. O domínio ainda também da técnica carvão ainda não está tão precisa comigo ainda, mas já gostei muito de fazer. Por exemplo, essa coroa eu fiz toda somente apagando com a borracha aqui, com a borrachinha. Cortei a borrachinha porque eu não tenho uma tão boa ainda, uma borracha dessas mono zero, que você aperta a canetinha e vai fazendo. E a mesma coisa, raspei o carvão primeiro, manchei todo o plano de fundo e vim desenhando, fazendo as luzes primeiro, apagando com o dedo, assim, com a borracha e fazendo. Gostei muito, apesar de que não saiu do jeito que eu queria, mas eu gostei muito do resultado. E eu pretendo fazer também uma pintura, primeiro monocromática, e depois uma pintura com as cores. Então é isso, pessoal, nesse vídeo de hoje. Só tá aqui as minhas primeiras artes. Depois eu vou mostrando o restante aqui. O resto são mais rabiscos, assim, sketch rápido. E eu vou, no decorrer que eu for desenvolvendo novas artes, eu vou mostrando para vocês, beleza? Para não ficar muito grande, já tá grande o vídeo, já tem 25 minutos, né? Mas eu queria compartilhar com vocês a minha evolução, o aprendizado. Sou estudante de artes plásticas, de desenho, né? Estou fazendo a alta educação, não estou em nenhuma escola, nenhum ateliê, tá? Todo o meu conhecimento que eu estou buscando é através da internet, através de livros, através de alguns cursos disponíveis na internet, canais de YouTube, tá? De pintores e artistas e desenhistas. E estamos aí, né? Fazendo a nossa parte, estudando todo dia, praticando, e valeu, e até o próximo vídeo das minhas primeiras artes. Grande abraço, Deus abençoe, a Virgem Maria proteja vocês sempre. E tamo aí.